Walcir sempre foi um homem sério, daqueles que não mentem, nem para proteger a si mesmos. Quem conheceu sabia, sua palavra era promessa, e sua verdade era mais firme que qualquer papel assinado. Ele me contou essa história, não como quem quer impressionar, mas como quem carrega uma memória, dolorosa, impossível de esquecer. Walcir nasceu e cresceu no interior de Santa Catarina, numa época em que a vida era simples, mas dura. Toda a sua família vivia da lavoura, mais especificamente da plantação de fumo. Para quem não conhece, o cultivo do fumo exige sacrifício, desde o amanhecer. Os homens, mulheres e até crianças estavam no campo. Plantar, cuidar, colher, pendurar nas estufas de secagem e depois embalar. Tudo manual, tudo sob o sol escaldante ou o frio cortante da serra catarinense. O cheiro forte impregnava as roupas, a pele, os móveis, tudo. Os dedos ficavam tingidos pela resina da planta. Não havia descanso, apenas o ciclo contínuo das safras e a esperança de vender por um preço justo. Era uma vida de luta, mas mesmo assim Walcir me contou, com carinho, dos tempos com a família. Naquela época, Walcir morava com os pais e os irmãos. Ao lado da casa simples de madeira, sua irmã mais velha, Ivonete, vivia com o marido, Ademir. Eles tinham construído sua casa com esforço, tábua por tábua, e estavam prestes a dar um passo importante. Teriam o primeiro filho. Era uma época de expectativa e alegria. Ademir era um homem do campo, simples e trabalhador, como tantos outros da região. Estava ansioso pela chegada do filho. Seria um menino. Já sonhava em ensiná-lo a pescar, a mexer com a terra, a dirigir o trator velho que herdara do pai. Mas o destino foi cruel. Certo dia, enquanto limpava o curral, pisou num prego enferrujado, cravado numa tábua podre, esquecida no chão. A princípio ninguém deu importância. Era comum se machucar na lavoura, mas o ferimento inflamou, endureceu e logo vieram os espasmos. O tétano é uma doença impiedosa. A bactéria invade o sistema nervoso e o transforma numa prisão viva. O corpo inteiro se enrijece em espasmos violentos. A mandíbula tranca, a língua se enrola, o corpo se encurva como se tentasse escapar de si mesmo. Ademir definhou rapidamente, mesmo no hospital da cidade. Os médicos pouco puderam fazer. Antes de morrer, seus olhos gritavam. Ele não queria partir. A cada contração chorava por dentro, pela certeza de que não veria o filho que tanto esperou. A dor física era imensa, mas a emocional era maior. E então, no último espasmo, partiu. Ivonete entrou em trabalho de parto 3 dias depois da morte de Ademir, com o corpo fraco e a alma despedaçada. Ela deu à luz um menino. Não houve festa, nem sorrisos, nem visitas animadas. A criança nasceu em silêncio. Ela segurava o filho no colo, tentando ser forte, mas toda vez que olhava para ele, via os olhos do pai, o mesmo castanho escuro, o mesmo desenho das sobrancelhas. Era como uma sombra viva do amor que lhe fora arrancado. Nos meses seguintes, Ivonete cuidava da criança com dedicação, mas algo estava quebrado dentro dela. À noite sentava-se sozinha na cadeira de balanço e chorava baixinho para que o bebê não ouvisse. A casa era feita de madeira velha, e a cada estalo do assoalho parecia ecoar o vazio que Ademir havia deixado. Foi numa madrugada fria que tudo começou. Ivonete estava amamentando quando ouviu passos vindo da sala. Lentos, arrastados, como se alguém descalço caminhasse sobre o assoalho de madeira antiga. O som seguia um padrão exato, da porta até a frente, até o berço. Congelada, ela só conseguia ouvir.
Não havia ninguém na casa, mas os passos estavam lá. Na noite seguinte a mesma coisa, e na outra, e na outra. Às vezes o bebê ia sozinho, esticando os bracinhos para o nada, como se brincasse com alguém invisível. Outras vezes chorava em pânico, olhando fixamente para um canto escuro da sala. A família dizia que era coisa da cabeça dela, o luto, o cansaço, mas Valcir me contou. Ele próprio ouviu os passos, uma vez que quando dormiu lá para ajudar com a criança, e ninguém mais estava acordado. O medo tomou conta de Ivonete. Ela já não dormia, chorava todas as noites. Foi então que procurou o padre da cidade, um homem velho, de fala pausada e olhos experientes. Ele aceitou visitar a casa e, ao entrar, ficou em silêncio por alguns minutos. Disse apenas: "Ele não partiu, está preso aqui." Fez uma bênção forte, aspergiu água benta pelos cômodos e, na sala, diante do berço, sussurrou em oração: "Ademir, em nome de Deus, vá em paz. Teu filho está bem, ele precisa viver, e tua esposa precisa descansar. Teu tempo neste mundo acabou. Vai, descansa." Naquela noite não houve passos, nem na seguinte. A casa ficou em silêncio, um silêncio diferente, um silêncio de alívio. Ivonete voltou a dormir, ainda com tristeza, mas em paz. Seu filho cresceu forte, e ela dizia de vez em quando que às vezes o sentia protegido por algo que não podia ver. Valcir encerrou a história com os olhos marejados, cheio de lágrimas. Ele jurou por tudo que há de mais sagrado, que cada palavra era verdade. E quando Valcir falava assim, a gente sabia que não era invenção. Era lembrança, era dor, era assombração.